Está começando o nosso Conexão PSD, um espaço do Partido Social Democrático. A democracia, o social, o empreendedorismo, a economia de mercado e a sustentabilidade são as bandeiras do PSD. Para conhecer um pouco mais sobre o PSD, nosso convidado de hoje é o vereador de Porto Alegre, Walter Neigenstein. Ele é o nosso pré-candidato a prefeito em Porto Alegre. Walter, o que te motivou a escolher o PSD como teu partido? Jairo, primeiro a satisfação. Muito obrigado pelo convite. Eu acho que é a necessidade da gente ter mais ideias da política brasileira. Pensar uma perspectiva, uma legenda que privilegie isso que tu falou. A sustentabilidade, a democracia. Eu acredito muito no social-liberalismo e eu vejo as estruturas antigas da política brasileira muito envelhecidas. Exatamente por isso, porque são antigas, porque são arcaicas e que é preciso a gente buscar ideias novas. Eu enxerguei isso no nosso partido. E eu acho que nós temos esse grande desafio aqui no Rio Grande do Sul de enfrentar as antigas, as grandes, as tradicionais legendas que têm um poder gravitacional bastante grande, né? E dificultam esse nosso crescimento. Mas a força dessas nossas ideias, eu creio muito nelas e eu acho que é possível a gente fazer crescer aqui uma nova perspectiva política. Walter, tu tem experiência de gestão, né? Tu estivesse à frente, com muita competência em todos os cargos que tu ocupaste. Tem experiência também no legislativo, mas sempre teve a marca, né, da ousadia, da autenticidade, né? Sempre buscou apresentar a ideia, ser fiel aos teus princípios. Como é que tu vê esse momento, né? Um momento de renovação, como é que tu vê esse momento político que o nosso país e que o Rio Grande do Sul, especialmente Porto Alegre, estão vivendo? Eu acho que a gente vive uma transição. Eu não tenho dúvida disso, né? Por força disso que a gente está usando aqui, desse instrumento que são as redes sociais, com todas as suas qualidades e com todos os seus defeitos. Há muitas coisas que durante muito tempo na política podem ser vistas e compreendidas como defeitos. Eu digo na antiga política, né, como a autenticidade nas redes sociais, elas têm ganhado uma importância bastante grande, porque eu acho que as pessoas querem políticos que sejam verdadeiros, que fujam desses velhos acordos conchavos de gabinete para ir ao encontro das verdadeiras necessidades das pessoas. E talvez, e eu acredito muito nisso, seja esse a grande coisa positiva desse novo momento. A eleição de 2018 ela foi uma eleição disruptiva, né? Foi uma eleição que mudou todos os parâmetros. Tu acredita que a eleição de 2020 também segue nesse rumo? Se a gente for olhar, Jairo, as experiências no mundo, elas foram disruptivas na política de um modo geral, né? Se elege nos Estados Unidos o Trump, que é uma espécie de antipolítico, batendo diretamente no politicamente correto. Se elege na França o Macron, que embora siga a cartilha do politicamente correto, ele era um outsider da política. Ele não tinha, nenhum partido político tinha. Na Espanha e em vários outros países, tu é um estudioso desse assunto, também a gente vê esse fenômeno disruptivo, como tu disse, que expande as antigas estruturas e cria novos cenários políticos. Eu acho que a gente está vivendo isso no Brasil. A eleição do Bolsonaro foi um primeiro momento disso. É óbvio que essas questões, para mim, ainda tendem a se acomodar um pouco. Eu acho positivo, por outro lado, que a gente tenha uma identidade ideológica mais clara no nosso país. Talvez isso em outros países, com democracia mais madura, isso seja mais evidente. Eu acredito que a gente caminha para isso, para ter uma esquerda bem definida, para ter uma direita bem definida e para ter um centro bem definido, né? E as pessoas podendo se posicionar nessa questão toda. E acho que sim, a gente ainda vive esse momento de disrupção. Eu acho que essa eleição ainda passa muito por isso.
Walter, tu é nosso pré-candidato a prefeito, né? O que te leva, qual é o teu sonho, o que te leva a ser pré-candidato e por que tu quer ser prefeito de Porto Alegre? Jairo, meu sonho é arrumar a cidade. Meu sonho a minha opção de política é porque eu tenho a certeza, a convicção que a política é o principal instrumento de transformação do mundo. E os estados, quando eu digo estado, as prefeituras, os governos de estado, os governos nacionais, eles são as maiores empresas, na verdade, que existem. Eles têm muita capacidade de transformação, têm muita capacidade também de atrapalhar a vida das pessoas. E eu acho que são essas correções que a gente precisa fazer. Eu cumpri 3 mandatos de vereador em Porto Alegre. Digo que dediquei o mesmo tempo que Jacó Alabão, e agora eu sinto que é o momento desse novo desafio. É difícil, não é fácil. A gente quer e espera, e eu rezo a Deus, caminho sempre junto com Ele e peço para que Ele faça com que as pessoas vejam os bons propósitos que eu particularmente tenho nessa caminhada. Eu trago essa experiência desses mandatos de vereador, da presidência da Câmara, experiência executiva. Antes disso, eu fui executivo da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul por 10 anos. Fui advogado, depois advoguei com meu pai, que foi um grande advogado, professor, criminalista. Fui diretor de uma instituição financeira aqui, que hoje é o Badesul. Nós recriamos aquele banco. Então, tudo isso vem me dando instrumentos que, às vezes, a maior parte dos políticos não tem. Instrumentos de gestão. Depois eu fui secretário de Indústria e Comércio de Porto Alegre, secretário de Urbanismo, que me deu assim uma visão muito larga da cidade, dos seus fenômenos, dos seus problemas econômicos e seus problemas urbanos. E depois presidente da Câmara, que é algo que te agrega muita experiência no diálogo, nessa concertação das diferentes posições políticas, porque o presidente acaba sendo esse magistrado do Poder Legislativo, que é o poder que representa toda a sociedade. E eu acho que tudo isso me trouxe, nesse momento, já agora com os meus 50 anos, num momento de bastante maturidade, mas ainda de alguma força juvenil, eu diria assim, para fazer as grandes transformações que Porto Alegre precisa, porque Porto Alegre é uma cidade que perdeu economicamente no cenário brasileiro, se degradou muito urbanisticamente, e tem um desarranjo administrativo enorme também, né? Nós temos 15 mil servidores desmotivados, com planos de carreira diferentes. A gente tem que, num primeiro esforço, olhar para dentro da administração e arrumar isso. É uma tarefa de endomarketing, que a gente aprende isso lá na iniciativa privada. E depois, para fora, a gente tem que voltar a transformar Porto Alegre numa cidade que seja menos burocrática, mais competitiva, e que atraia empresas, empreendimentos, que Porto Alegre acabou expulsando as empresas daqui nos últimos 30, 40 anos. Então, que tenha a capacidade, se não é a velha indústria da chaminé, porque essa não vamos trazer mais, mas as novas indústrias, como a indústria da criatividade, a indústria limpa, a indústria disruptiva, essa que nós estamos falando, manter os cérebros aqui em Porto Alegre, a indústria das altas tecnologias, da nova tecnologia, da sustentabilidade, como tu falou, né? Porto Alegre precisa, inclusive, inovar nisso. A gente, aí como Canoas, coleta e destina o lixo da mesma forma que fazia há 200 anos. A gente precisa pensar diferente nisso. A gente precisa avançar nisso. A gente precisa buscar, com todas as forças, construir uma usina de geração de energia elétrica, tirando do lixo o proveito econômico que ele pode gerar para determinadas comunidades, e tudo aquilo que não tiver valor econômico, a gente gerar energia elétrica, fazendo um programa de lixo zero na cidade. A grande reforma administrativa, essa que eu quero fazer, estabelecendo um plano de carreira para os servidores aqui. Eu, embora seja um cara assim com uma visão mais conservadora, Jair, na presidência da Câmara, no final da minha gestão, eu ganhei uma placa, com muita honra, eu tenho isso aqui, dos servidores da Câmara pela relação que a gente conseguiu estabelecer com os trabalhadores lá do Poder Legislativo. Então, às vezes, constroem mitos a respeito das pessoas, que as pessoas são muito duras. Eu, embora tenha essa característica que tu falou aí da franqueza, eu diria assim, do homem lá da campanha, eu sou um bagiense, né, mas que vim muito cedo para Porto Alegre, eu, ao mesmo tempo, não perco essa capacidade de ouvir, de dialogar e de buscar sempre ser justo. E eu acho que isso a gente precisa na visão social que a gente tem também. A gente tem uma cidade que, como eu falei ali, que ela se degradou urbanisticamente.
Porto Alegre tem mais de 400 áreas irregulares na cidade. E nos últimos 8 anos, praticamente não teve uma política de regularização fundiária em Porto Alegre. Então, a gente precisa, e eu vou fazer isso com muita determinação, vou criar um escritório de regularização fundiária, vou reestruturar o Departamento Municipal de Habitação e reestruturar as políticas de licenciamento urbano na cidade, como forma de facilitar a construção civil e tirar da construção civil o que ela oferece de melhor, os empregos, por um lado, e os impostos, por outro, para poder fazer políticas sociais através das contrapartidas, mas não de uma forma que não compreenda a equação econômico-financeira que tem que ter em qualquer negócio. Porque a velha visão dos partidos de esquerda, que a gente conhece tão bem, né, mas que a gente, enfim, evoluiu nessa questão, é de que tem que punir o empreendimento, tem que punir o empreendedor e a gente acaba matando a galinha dos ovos de ouro. Então, esse equilíbrio, essa visão do Estado, que o Roberto Campos dizia assim, uma visão ecológica, de criar um meio ambiente adequado para que as coisas possam acontecer, os empregos possam ser gerados, as empresas se desenvolverem, as pessoas se desenvolverem, é o que eu quero aplicar aqui em Porto Alegre, se Deus me permitir. Walter, para a gente fechar, como é que tu vê hoje a situação de Porto Alegre, especialmente a atual gestão, né? Tu te tem posicionado, tem feito a crítica, como eu disse, tu é um homem franco, tem posição, é aliás o que as pessoas querem, né? Não querem essa política mais gelatinosa, querem pessoas que sejam autênticas e tenham opinião. Como é que tu vê a atual administração, quem está hoje à frente da gestão em Porto Alegre esses últimos 4 anos? Eu vejo nota 4. E nota 4 roda, né? No colégio roda. É uma gestão que em alguns pontos ela conseguiu ter avanços importantes, em outros pontos ela avançou e logo em seguida parou, em alguns outros ela teve retrocessos absurdos e históricos. Então eu acho que é preciso, com essa experiência, corrigir. Mas eu quero estender até um pouquinho mais, Jair. Eu quero estender para os últimos 30 anos, se tu me permitir, né? Claro. Eu acho que teve um modelo lá do PT, com os partidos que compunham lá a Frente Popular, que num primeiro momento avançou bastante e depois se exauriu, e exauriu a própria capacidade do Estado. Quando eu digo Estado, é estrito senso do município, né? Criou ferramentas de irresponsabilidade fiscal, como aquela questão da bimestralidade, legou para a cidade um inchaço absurdo da estrutura do município, da estrutura pública. Hoje o município gasta por mês, com servidores aqui em Porto Alegre, 240, na verdade 300 milhões de reais por mês. É um valor absurdo, né? Porque é como se fosse 3 vezes a obra toda da orla ali do Guaíba, aquela que foi feita e que mudou a cara da cidade, por mês. Isso é um legado histórico. Nós temos aqui 15 mil servidores aposentados, que representam 1 bilhão de reais por ano no déficit do Fundo de Previdência do município, e 15 mil servidores na ativa, como eu disse lá atrás, muito desmobilizados. Eu acho que isso é muito fruto daquela gestão que não conseguia enxergar e não consegue até hoje enxergar a importância da questão da responsabilidade fiscal, né? E que o Estado não pode ser esse ser tão pesado assim que sente em cima da sociedade e que sufoca a sociedade. Depois, nós tivemos outros 8 anos, que para mim também se exauriram. O governo Fortunati Mello deixou obras muito importantes sem concluir, perdeu muitos recursos, perdeu o recurso do Centro de Convenções de Porto Alegre, nunca conseguiu levar adiante, perdeu o recurso da entrada da cidade, aí quem vem de Canoas, que é a BR-116, a Severo Dúlios ali, que seria uma obra fundamental para a cidade, e que até hoje não está concluída, e que, entre outras coisas, gera muito alagamento aqui na Zona Norte de Porto Alegre. Começou e não concluiu a Avenida Tronco, que é um horror o que está acontecendo lá até hoje, é uma ferida aberta na cidade, e é um governo que também aprofundou essa questão do desequilíbrio das carreiras dentro da Prefeitura Municipal. E agora esse último período do prefeito Marquesan, que do ponto de vista político foi uma tragédia, né, porque ele desarranjou mais ainda a estrutura da administração, dificultou mais ainda os licenciamentos em Porto Alegre. Tem alguns avanços, como eu disse. Eu acho que a questão da contratualização aqui da saúde com os hospitais de referência, embora tenha uma discussão aqui do IMESF, mas algo que para mim, o que importa é o cidadão lá na ponta, se ele recebe bons serviços. Embora, por exemplo, Canoas tenha uma experiência muito ruim na terceirização do serviço público, né? Então tem que se olhar sempre isso com lupa, mas aqui se buscou uma experiência com os hospitais como Mãe de Deus, a Santa Casa, e o Instituto de Cardiologia, então é algo interessante. A questão do ensino
infantil, que eu tenho um apreço muito grande, talvez lá minha origem, lá com meu pai no trabalhismo, né? Essa questão das crianças, da escola, do ensino integral, dos esportes e da cultura dentro da educação. Eu acho que aqui conseguiu-se avançar, e de novo, uma das poucas coisas, na contratualização das creches comunitárias, e é uma coisa que eu gostaria de continuar avançando muito, de fazer muito mais, porque eu acho que não é o Estado que faz isso, a gente não consegue mais continuar inchando com professores, isso acaba sendo um casamento de muito longo prazo, mas essa história das creches comunitárias se atende muito bem à primeira infância, se faz isso, e eu quero pensar no voucher educação, inclusive, no futuro. Eu acho que é uma experiência que dentro de 1 bilhão que a gente tem aqui na educação de Porto Alegre, dá para separar uma parte para começar um piloto, um laboratório nessa questão do voucher da educação. É isso que eu queria fazer, mas eu quero fazer isso junto contigo aí em Canoas. Eu quero fazer isso lá em Gravataí com o Dimas. Quero fazer isso no Rio Grande afora com o nosso deputado Darley. E eu acho que a gente tem essa grande possibilidade, eu quero convidar todos, para nos ajudarem nessa construção do PSD, nessa visão que eu digo social-liberal, social-liberalismo, que a gente preserva os mecanismos econômicos de funcionamento da sociedade, mas olha com muito carinho para a questão social também. Obrigado, amigo Walter. Nós pudemos conhecer um pouco das ideias do vereador Walter Nagelsmann, nosso querido amigo e nosso pré-candidato a prefeito de Porto Alegre, a capital de todos os gaúchos. Muito obrigado pela tua participação. Até o próximo.